Olá, pessoal, muito boa tarde. Eu sou a Natália Cavalieri, sou a host de vocês essa semana aqui no Comunidade. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer contar com a audiência de vocês em mais uma tarde aqui conosco. Antes de apresentar os nossos dois convidados mais que especiais e falar um pouco mais sobre o tema, eu gostaria de deixar aqui um lembrete básico. Se você ainda não ativou, ainda não se registrou no nosso canal, por favor, se registre, ative as notificações, porque assim você vai ficar sabendo de todas as publicações que a Fundação Dom Cabral faz. Hoje nós estamos aqui com Dalton Sardenberg e com Bernardo Portugal. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Natália. Boa tarde, Bernardo, e a todos que nos acompanham. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui hoje. O Bernardo e o Dalton são ambos professores da Fundação Dom Cabral. O Dalton ele é professor na área de Estratégia e Governança, é também professor titular da cadeira de Governança, Risco e Compliance do nosso Executive MBA e dirige o Centro de Governança da Fundação. O Bernardo Portugal, ele vem atuando como professor no Programa de Desenvolvimento de Conselheiros da Fundação, no PDC, um amplo conhecimento acadêmico em várias áreas como direito da empresa e da economia, fusões e aquisições, e também traz um amplo conhecimento de mercado como advogado sócio de um grande escritório de advocacia aqui do Brasil. Nós vamos falar um pouco hoje sobre o tema compliance em tempos de lockdown, um tema muito oportuno para o cenário que estamos vivendo, e dentro desse tema nós vamos tratar de algumas questões muito importantes e relevantes, como a digitalização, a segurança de dados, aspectos da estrutura formal de governança, compliance e corrupção. Vamos falar um pouco também de gestão de stakeholders, e aí vamos entrar em assuntos muito interessantes como fake news, reputação, compliance tributária e trabalhista. Vamos falar um pouco também de sucessão, saúde, planos emergenciais, código de conduta. São muitos assuntos, todos eles muito interessantes. Estamos todos muito curiosos, eu tenho certeza. Hoje vai ser um bate-bola entre o Bernardo e o Dalton, e eu sigo aqui como porta-voz de vocês, então deixem suas perguntas no chat, nós vamos ter o prazer em trazer e manter esse canal de diálogo aberto. Para a gente começar, porque eu já estou muito curiosa, eu vou trazer uma pergunta para o Dalton. Dalton, como lidar com esse cenário de caos e complexidade do seu ponto de vista? Bom, Natália, você veja que a primeira complexidade vai ser abordar tantos temas em tão pouco tempo, né? Mas nós vamos procurar aqui, pelo menos, trazer sobre o nosso ponto de vista e, obviamente, recebendo aí perguntas de quem nos acompanha, que pudermos aprofundar em um desses temas com maior interesse, mas vamos procurar, dentro do possível, fazer uma discussão que seja rica para todos que estão aqui conosco. Bom, falar de lidar com complexidade, sobretudo sob o ponto de vista do compliance, né? E lembrando que o compliance, para aqueles que não estão habituados a essa expressão, né, vem do inglês to comply, que é estar em conformidade, né? E conformidade legal, conformidade com as regulações, conformidade com os nossos códigos de conduta, com os nossos regimentos, enfim, de uma forma geral, como cidadão e como trabalhadores, né? E estar em conformidade num ambiente de complexidade como nós estamos vivendo, né? E próximo a um caos, que é isso que nós vamos colocar, sempre é ainda muito mais complexo. E o que eu queria trazer é que o compliance tem uma relação direta com o risco. E eu me permitiria aqui compartilhar com vocês esse slide que nos permite falar um pouco de naturezas de risco, numa linha do Clayton, né? Em 2016, eu fiz uma adaptação, mas ele propõe que a gente deve sempre olhar para os riscos que se colocam à nossa frente, olhando sob o ponto de vista do tipo de conhecimento, e se eu conheço esse conhecimento, ou seja, se esse conhecimento me é proprietário, ou se eu não tenho esse conhecimento. E, ao mesmo tempo, ele sugere que também a gente faça um cruzamento com o tipo de evento que se coloca à nossa frente, né? Se eu conheço esse evento ou se eu desconheço esse evento. Ora, quando a gente vai fazer os cruzamentos, né, numa situação em que eu sei lidar com um evento conhecido, né,
nós vamos estar vivendo uma situação de risco aleatório. O que é um risco aleatório? Quer dizer, eu consigo fazer um mapeamento, eu consigo fazer uma análise de risco, ter uma perspectiva do que impactos que esses riscos podem causar, qual é a probabilidade desses riscos acontecerem, e, portanto, eu faço um monitoramento e crio planos de mitigação desses riscos. Então, esse é o estágio, eu diria, em que a organização tem mais a rédea em sua mão. Ainda que podemos ter aí as eventualidades, mas eu tenho mais como me preparar para esses riscos aleatórios. Eu posso ter uma segunda situação, Natália, onde eu sei lidar com um evento que ele é desconhecido. Eu não sei qual é esse evento, mas eu estou preparado para qual evento chegar. E aí é basicamente a questão da gestão do conhecimento. Como é que todo o conhecimento que está disponível na nossa organização, como é que ele pode ser utilizado no momento em que esse risco latente, ou seja, esse que pode emergir a qualquer momento, quais são as respostas que eu tenho que dar? A coisa começa a complicar um pouquinho quando eu vou para o campo de um evento conhecido, mas eu não sei lidar com ele, né? Que é o que a gente chama de riscos epistemológicos, ou seja, falta conhecimento, falta ferramentas, falta como eu posso lidar com esse risco. E aí, basicamente, eu tenho que buscar onde esse conhecimento está, eu tenho que cooperar numa troca de conhecimento disponível, eu tenho que buscar dados, eu tenho que testar, eu tenho que fazer modelagens. E aí, finalmente, a gente chega, né, numa situação onde que a literatura pressupõe é a zona de caos de tamanha complexidade. São os riscos ontológicos. Os riscos ontológicos são aqueles que representam o estágio de completa ignorância. Ou seja, eu não sei lidar com um risco que é desconhecido. Ora, o que a gente está lidando agora com o Covid-19, ele pode se colocar um pouco entre um risco epistemológico e um risco ontológico, depende da maneira que a gente observar. Por quê? Porque, veja, os coronavírus já são conhecidos, as pandemias já são conhecidas, mas esse é de natureza específica. Quer dizer, qual é o comportamento especificamente do corona? Quer dizer, a gente está diante de uma situação que nós podemos perguntar assim, mas há risco de reinfecção? Aparentemente, não. Há riscos de mutação, quer dizer, nós podemos ter, por exemplo, lidado com esse ano, o ano que vem, antes de termos uma vacina, um novo ciclo, por exemplo, desse vírus com mutação. Portanto, nós ficamos, talvez, aí achando que a gente não sabe lidar, ou seja, não tem uma vacina, não tem uma resposta ainda de tratamento, mas nós temos talvez um evento que seja conhecido. E eu não tenho certeza, e acho que ninguém tem certeza, se de fato nós estamos provavelmente nesse nível do unknown unknowns que é colocado. Ora, o que acontece no unknown unknowns? A grande palavra que se coloca aqui é precaução. Portanto, se eu posso já dar uma recomendação inicial, muito cuidado com os discursos absolutistas. Ou seja, eu tenho certeza que, né, em momentos de riscos ontológicos, não há certeza absoluta. E, infelizmente, nós vivemos num momento de tamanha politização, pelo menos no Brasil, que é muito nefasto, né? Onde se coloca presidente contra governador, se coloca lockdown ou distanciamento ou vertical e horizontal, onde se coloca emprego e saúde, onde se coloca um antagonismo, né, que acaba sendo muito danoso, num momento em que o ontológico necessita precaução, necessita exploração, necessita pesquisa. E aí eu vou me permitir também passar aqui mais 2 slides, que é muito curioso, porque, veja, Natália, o World Economic Forum, o ano passado, fez uma pesquisa com multi-stakeholders, ou seja, públicos de interesse, mapeando quais eram os prováveis riscos para os 10 próximos anos. Veja que esse é o Global Risk Report 2020, porque ele foi coletado no final do ano passado e foi publicado agora no início do ano. Olha que interessante, Bernardo. Você vê que as doenças infecciosas apareciam como grande impacto. Mas quando a gente olha na probabilidade dela acontecer, sumiu.
Ou seja, veja que um mapeamento tão amplo coloca alto impacto das pandemias, mas ninguém acreditava que a pandemia era algo que pudesse acontecer nos próximos anos. Perceba que quando a gente lida com riscos, nós estamos num ambiente completamente do desconhecimento. Por isso que nós estamos falando do unknowns. Agora, eu já queria passar a bola aqui para o Bernardo, num outro aspecto que também me parece, Bernardo, relevante nessa... E eu me permito aqui retirar o nosso slide, mas que coloca aí que é efetivamente o cyber attacks. Você veja que o cyber attack ele aparece como um dos riscos de maior impacto e que permanece com grande probabilidade. E a gente já tem visto dados, né? o próprio World Economic Forum, que manifestavam, por exemplo, em estudos que até 2021 eles entendiam que nós íamos chegar a perdas anuais de 6 trilhões de dólares por causa do cybercrime. E nesse ambiente, agora isso foi antes da pandemia, então agora nesse momento em que nós estamos efetivamente não se relacionando apenas de maneira social, mas de trabalho, de informações e dados que estão transitando de casa para casa, né? Em home office para home office, sim, nós estamos numa situação crítica. Então, eu queria a sua opinião, como é que você vê esse momento, né, dos riscos de uma forma geral, mas também, né, dando talvez um zoom aí nessa perspectiva dos riscos cibernéticos e o que você traria de possíveis recomendações? Ótimo, professor Dalton. Vou tentar fazer a conexão do seu tema com o mundo jurídico. Obviamente, o desafio aqui é ser menos legalista, né, mas tentar trazer para a realidade, né, de tanta heterogeneidade, como imagino que seja o público aqui hoje. Essa questão do tratamento de dados, né, no ambiente digital, né, nós estamos num momento de transformação, já estávamos nele, né, e agora com a pandemia, qualquer empresa que ainda não tivesse, né, a sua visão para o mundo digital, ela de repente teve que precipitar isso, né, e tem que lidar com esse risco ao mesmo tempo, né? Não sei quem hoje já assistiu na televisão ou leu nos jornais que o programa da Caixa Econômica de ajuda, né, de renda do governo federal já teve mais de 500 mil tentativas de fraude só no primeiro momento do programa ter sido lançado, que foi essa semana, né? Então, mostrando o risco disso, né? Agora, como tratar esse risco, né? Nós tínhamos uma boa notícia, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados, a chamada LGPD, publicada já há mais de um ano, ela vigoraria agora em agosto de 2020. Mas, exatamente pela pandemia, houve uma aprovação no Senado prorrogando a vigência dela para janeiro de 2020 e as penalidades só para agosto de 2020. Por que eu estou citando isso? Independente dessa postergação, eu entendo que esse momento da pandemia, dados os riscos que estão colocados, né, nós estamos aqui utilizando uma plataforma, né, inclusive com senha, para poder preservar a nossa segurança, é que as empresas que estão utilizando, né, muito o home office, as conferências telefônicas, digitais e todos os apps também, as redes sociais, né, por exemplo, o WhatsApp é considerado uma rede social, então você está utilizando muito, que a gente procure, a palavra que eu aprendi com meu pai, que é um especialista em certificação digital, é autenticação. Autenticação não quer dizer que nós tenhamos que ter necessariamente o certificado digital pela ICP Brasil, que tem um custo maior, né, que a gente já usa em várias transações, podemos até fazer escrituras, registrar documentos na junta comercial, etc., mas nem todo mundo ainda tem. Mas a autenticação significa nós combinarmos com a outra parte, isso pode ser feito de forma privada, quer dizer, a Fundação Dom Cabral pode estabelecer que, utilizando a senha que é dada pelo seu departamento de TI, vai ser autenticado que o Bernardo é esse, a Natália é essa, o Dalton Serdenberg é esse. Então, essa coisa básica, né, da senha, né, ela é algo muito importante nesse momento. E nessa utilização de plataformas mesmo, né, nós temos esse risco já embutido. Agora, o que eu vejo de positivo nesse momento? É a consciência disso. Né? As empresas que não têm ainda códigos de conduta de segurança da informação, que não têm ainda o projeto de LGPD, que não têm ainda lidado muito com a segurança de dados dos seus clientes, dos seus empregados, colaboradores, veja, é necessário olhar isso,
é estratégico e, uma vez fazendo isso agora para essa emergência, vai te trazer um benefício no momento pós-pandemia. Então, eu queria deixar essa mensagem, quer dizer, vamos utilizar a crise como oportunidade para fazer aperfeiçoar a nossa gestão aí do risco cibernético. Maravilha. Bernardo, como são todos temas, né, nós vamos fazer um bate-bola aqui, já emendando um tema do outro, e eu já queria puxar um outro tema, que quando a gente fala em compliance, a gente sabe, né, Bernardo, que vem imediatamente, né, a questão de corrupção. Vem exatamente, ou usando a palavra positiva, né, a integridade. E a gente sabe que o sistema de integridade ele é uma parte dentro de um sistema mais amplo de compliance. Mas nós não podemos deixar esse tema, que era um dos temas que nós vimos como, né, brasileiros exercendo mais a nossa cidadania, muito contrários a essa corrupção sistêmica, efetivamente, que estava instalada no nosso país. E a gente sabe que, nesse momento, nós estamos aí, que a prioridade agora de todos os governos é promover a saúde, prover a segurança, não temos a menor dúvida disso. Agora, nós temos, por outro lado, que observar que o setor de saúde, infelizmente, ele está entre os setores mais corruptos, né? Entre todos eles. Um levantamento que foi feito pela OCDE em 2015, ele apontava que o setor mais corrupto ou pelo menos onde você tem mais casos de corrupção, é o setor extrativista. O segundo é a construção civil, né? Ninguém aí fica surpreso. O terceiro é de logística, o quarto de comunicação e de informação e o quinto de saúde. Ou seja, nós já temos aí um problema instalado aí. Eu busquei dados aqui da Transparência Internacional, que é parceira nossa da Fundação Dom Cabral, e é a principal ONG de combate à corrupção hoje no mundo. Veja, a Transparência Internacional ela coloca aqui que no setor de saúde há uma estimativa de perdas de 500 bilhões de dólares a cada ano. Né? Você vê, por exemplo, a ONU indica que você tem assim, de 10% a 25% de todo o dinheiro que é gasto, de tudo que é gasto em compras, de 10% a 25% é perdido em corrupção no setor de saúde. Né? E aí nós podemos dizer assim, puxa, Dalton, mas será que agora, no momento de pandemia, né, as pessoas não vão abaixar a guarda, não há um nível maior de conscientização? Infelizmente, não é o que a história recente mostra. Quer dizer, se a gente for pegar... Eu peguei 2 exemplos aqui de pandemias que nós tivemos mais recentes, que foi a Ebola e a gripe suína. Né? Olha que situação, Natália. A Cruz Vermelha, né, em relação a recursos que ela arrecadou, né, de fundos humanitários, para, sobretudo, dois países, que eram países que foram, né, muito agredidos pelo Ebola, que é a Nova Guiné e a Serra Leoa, eles, depois da auditoria que foram feitos, estimam 6 milhões de dólares de perdas de fundos humanitários. E o que acontecia, basicamente? Tinha pagamento de suprimento duplicado, tinha suborno profissional de saúde para você receber um tratamento prioritário, quer dizer, coisas dessa natureza. Né? Quando você pega também o caso da gripe suína, né? Na gripe suína, que foi 2009, 2010, não sei se vocês recordam, mas era o Tamiflu, todo mundo queria ter o seu Tamiflu, não é isso? Queria ter o seu Tamiflu, e havia ali os pesquisadores querendo informações sobre o Tamiflu, o laboratório, não vou citar nomes aqui, mas o laboratório, enfim, é fácil de achar qual restringindo informações, enfim. Ao final, o que se chegou a concluir? Foram gastos 18 bilhões de dólares para se armazenar Tamiflu no combate à gripe suína. E depois se chegou à conclusão que o efeito do Tamiflu era igualmente o mesmo efeito do paracetamol. Quer dizer, olha o desperdício... Nós estamos vivendo uma discussão parecida, aí não vamos polemizar, mas... Não vamos polemizar. Mas, enfim. E aí, né, onde eu estou querendo chegar é que há um papel dos órgãos de fiscalização e há um papel, e eu vou me permitir só mais um slide compartilhar, há um papel da sociedade. Né? Nesse momento, eu sei que nesse momento a gente fica numa sensação de impotência, né? Mas veja aqui o que faz
o Observatório Social. O Observatório Social, para mim, é um exemplo fantástico de cidadania, de responsabilidade, efetivamente. Ele começou em 2014, em Maringá, quando você teve o prefeito de Maringá preso, você teve o presidente da Câmara de Vereadores preso, e a sociedade disse, chega, basta, é o meu tributo, é o meu recurso que está sendo utilizado de maneira indevida. E foi criado o primeiro observatório social. Hoje nós já temos 150, eu até hoje atualizei esse número, no site do Observatório Social. Sugiro que vocês visitem o site do Observatório Social do Brasil. São 150 municípios, são mais de 3.500 voluntários que trabalham nessa causa de fiscalização das prefeituras. E está lá no site deles, eu fiz questão de mostrar, porque eles disseram isso, Covid-19, de olho no vírus da corrupção. O trocadilho é perfeito. Em tempos de pandemia, compras públicas sem licitação podem levar à corrupção. Estamos de olho. Então, eu já queria te passar a bola. Nessa perspectiva, nós tivemos agora, por uma questão natural, uma abertura, né, que a própria lei, né, chegou, que foi colocada agora nessa perspectiva de facilitar para áreas sensíveis, né, de combate, a dispensa de licitações. E aí você já começa tendo algumas críticas daqui e acolá. Claro que a gente tem que ter muito cuidado, mas, por exemplo, o próprio site só para dar um exemplo, o próprio site da Transparência Internacional faz uma denúncia. Eu sei que a gente pode dizer, né, nesse momento de caos e tal, mas faz uma denúncia ao Ministério da Saúde, e eu não estou dizendo que seja o Ministério, mas eu estou também querendo falar sobre a manipulação de preços, né? Ou seja, o oportunismo de dizer agora eu vou aumentar o preço de maneira absurda. Foi dispensado de licitação e ganhou o contrato de 2.400.000 a Pharma Supply. E ela vende, isso é um exemplo simples, mas eu acho que ele é importante para a nossa discussão, o preço unitário de cada máscara a R$ 1,60. A prefeitura da nossa querida Belo Horizonte, onde vocês estão, né, pagou em janeiro 14 centavos por unidade. Ou seja, em um mês, mais de 10 vezes, né? Enfim, então eu queria te ouvir, quer dizer, como é que, eu estou até pegando o número da lei aqui, é 13.979, né? Isso. Como é que você vê isso? Como é que fica? Então, essa questão da corrupção, primeiro, ela não é adstrita a momentos, né, de pandemia. Essa preocupação ela já existia nos nossos programas aqui, tanto PDC quanto PDA, o tema, imagino também no PAEX, a questão da gestão da corrupção a partir da lei de corrupção de 2013, o decreto regulamentador de 2015, é um tema que contempla compliance na veia, né? A palavra, inclusive, é integridade, como você mencionou. A empresa tem que ter a preocupação de criar o seu núcleo de integridade para que ela possa se posicionar de maneira evidente, não apenas de maneira marqueteira, né, para que ela demonstre, na eventualidade de haver um evento de corrupção que a envolva, que ela tenha aquela melhor prática de tentar coibir a corrupção. Então, aqui nós estamos no campo da prevenção, que vai gerar o benefício lá no futuro. Então, todo programa de integridade, ele não, óbvio que a gente não vai conseguir fazer ele da noite para o dia, aquela empresa que não tem nada, ela precisa de começar de alguma forma. Depois eu vou mostrar um slide aqui para dar exemplos, mas tentando ir na sua pergunta do momento, né, da pandemia e o efeito. Nós temos que lembrar que há sim decretos, tanto federal, quanto estaduais, quanto municipais, de calamidade pública, que afrouxam, vamos dizer, a questão da licitação pública, dispensando a licitação, mas não para todas as licitações que estejam com foco na solução da emergência, que é a pandemia. Então, aí a sua pergunta é muito importante na questão da área da saúde, então é natural que a gente tenha, né, a busca da velocidade no processo licitatório, redução dos prazos licitatórios previstos nas normas, mas isso não significa que dispensar a licitação é fazer qualquer licitação, comprar qualquer coisa com qualquer preço, né? Então, as leis
elas são flexibilizadas para dar agilidade para atender a emergência, porque tem gente morrendo, né? Mas não é para gerar benefício escuso, né? Então, Bernardo, pois não. só uma dúvida que eu acho que às vezes pode ser a dúvida de outra pessoa. Esses setores que têm a licitação dispensada nesse momento, eles ainda assim precisam prestar contas, certo? E como que é isso? Como que acontece essa prestação de contas? Bom, aí nós estamos falando dos dois lados. Tem o ente público e o ente privado que vai participar das concorrências, né? O ente público, ele continua tendo que observar todo o processo de transparência, de organização, de utilização correta, né? Seja do pregão, seja da carta convite, seja da licitação mais complexa. Agora, o que a legislação fez foi flexibilizar, por exemplo, os prazos para entrega de projetos ou dispensar algum tipo de exigência burocrática para poder facilitar a agilização. Agora, a transparência vai ter que continuar sendo, e se praticarem crimes nesse momento, né, e ficar demonstrado o conluio, a propina, né, a utilização de cartéis, isso tudo depois vai ter um efeito. Não é porque era pandemia que se está admitindo os crimes, né, no ambiente público. E no ambiente privado, a gente precisa que a empresa lembre, e eu, professor Dalton, como professores aí nos programas, a gente sempre enfatiza isso, que a governança hoje ela é praticamente um diferencial competitivo. Você ter a possibilidade de evidenciar que você tem governança gera, estou tentando compartilhar a tela aqui, gera a possibilidade de você, num processo você demonstrar diferencial competitivo. Então, nesse momento, como que a empresa pode começar a articular a sua governança de modo a evidenciar isso, né? Então, cadê os slides? A lei de Murphy. Achei. Não sei se vocês estão vendo aí o slide. Sim. Então, como começar isso dentro da empresa, né? A empresa não tinha isso. Bom, eu posso começar criando, né, um ambiente de prestação de contas, como a Natália falou, né, através do meu site, através dos meus blogs, das minhas newsletters, ou eu posso criar um comitêzinho dentro, né, da minha empresa para começar a tratar disso, né? Porque não adianta eu dizer que eu faço, eu tenho que fazer, né? Eu tenho a questão do canal de denúncia, né? Que nesse ambiente, né, pode ser uma forma muito inteligente e anônima, né, preservado o anonimato para que as pessoas fiquem tranquilas de fazer a sua denúncia, né, ou ouvidorias, né. Aqui, no caso, a gente vai falar depois de questão de consumo, né, isso que o Dalton falou, a questão do preço, continua o PROCON atuando, continua, a justiça elas obviamente estão nesse momento fechadas, né, com os prazos suspensos, mas esses órgãos todos estão funcionando, então não é porque é pandemia que nós vamos poder fazer o que a gente quiser, né. Então a mensagem aqui a gente pode começar a fazer o trato anticorrupção dentro da empresa, e vamos aproveitar que isso vai ser exigido da gente, para que nesse momento que a coisa está mais solta, a gente se prepare para o que vier depois. Bernardo, eu tenho uma pergunta aqui do Carlos Jorge, que eu acho oportuna para esse momento que a gente está conversando. A Operação Lava Jato pode ser considerada uma prova de que a Lei 8666 não evita a corrupção? Bom, eu uso muito o marco da Lava Jato como uma mudança. Depois eu quero ouvir o comentário do professor Dalton, que atua mais no âmbito da gestão, também com os conselheiros. É um marco na mudança do mindset das pessoas. Não é que a lei 8666 é que é a causa da corrupção. A causa da corrupção são as práticas das pessoas, né? São os seres humanos que praticam corrupção. As leis já existem todas há muitos anos. A lei essa lei é bastante antiga, inclusive. O que há é uma necessidade da gente perceber que há punibilidade, que há uma mudança de comportamento do Poder Judiciário, que há uma mudança de comportamento do Ministério Público. Então, quem cometeu crime, seja prefeito, deputado, governador, senador, seja donos das maiores empresas do Brasil, não precisamos citar os nomes, até por uma questão de preservação aqui,
muitos desses estão presos, independente do tamanho do cargo, do tamanho do patrimônio dos advogados famosos, do tamanho da força política que tinha. Então, essa mudança faz com que hoje todo gestor privado e todo gestor público tenha 10 pés atrás antes de começar a pensar em fazer uma estratagema de corrupção. Então, para mim, a Lava Jato, ela é uma mudança silenciosa, nós podemos dizer que ainda vivemos um cenário pleno, mas para mim, todo gestor público já está incutido com o vírus anticorrupção, para a gente fazer o trocadilho que o professor trouxe aí do movimento do Observatório Social. Não sei se o senhor concorda. Ô, Bernardo, eu vou me permitir trazer um caso real, obviamente que eu não posso aqui citar fontes, mas a fonte fidedigna, e é um caso que eu, inclusive, trago em sala de aula sem citar. É de uma empresa porte médio, né, que atuava dentro da Petrobras, onde, de fato, a Lava Jato, a Força Tarefa de Curitiba veio a descobrir tudo que acontecia lá, mas havia, de fato, um conluio e havia um cartel. Então, quando você efetivamente, temos aí também as nossas antitrust, mas que você poderia dizer, e ela também não inibe, mas quando você tem a formação de um cartel, a carta é marcada. Então, ele, efetivamente, esse empresário, ele se negou a participar do Clube do Bilhão, né, que ainda há dúvidas que se existiu, mas, de fato, existiu o Clube do Bilhão, e ele simplesmente foi alijado de todo o processo licitatório, né? E ele faturava 65% na Petrobras e ele acabou sendo completamente posto de lado. O que eu acho que agora a gente tem que verificar, sobretudo nessa relação entre público e privado, são os avanços, né? Os avanços que acontecem por novas legislações, mas que também por uma nova consciência moral. Por exemplo, vamos trazer aí a questão da lei de responsabilidade das estatais, né? Essa mesma pesquisa que eu mostrei, Natália, da OCDE, de 2015, que eu dei ali os quais eram os principais setores de corrupção, ele mostra o seguinte, que 80% da corrupção ela está em empresas estatais. Quer dizer, eu não estou querendo dizer aqui que o cidadão da empresa estatal é um cidadão diferente do cidadão privado, mas o que eu estou querendo dizer é que a cooptação, né, do ente público para os interesses privados e os interesses escusos e pessoais. Então, e eu também costumo dizer que há que se diferenciar o que a gente chama de corrupção da empresa da corrupção na empresa. Eu sempre costumo dizer isso. A corrupção na empresa é quando um ou outro indivíduo, né, se articula e busca as fragilidades dos sistemas de controle, dos sistemas de compliance, por seu benefício próprio. Bom, nesse aspecto, professor, me permita, depois, Natália... Só completar essa aí, já te passo a palavra, essa ideia da corrupção na empresa. A corrupção, Bernardo, da empresa é quando você tem, efetivamente, o controlador que monta um esquema ou de pagar, ou de receber, ou de favorecimento. E aí, o que eu estou querendo só concluir é que não existe nem legislação, não existe nem sistemas de compliance e de governança que substitua a qualidade ética do controlador. Quer dizer, a gente vai sempre estar buscando, correndo atrás, mas a qualidade ética do controlador ela é fundamental. Te passo aí, Guilherme. Então, eu ia fazer um gancho com você falar da questão interna da empresa, porque nós estamos aqui num ambiente, né, lockdown, todo mundo fechado, né? E os nossos códigos, né, sejam eles código de ética, código de conduta, código de compliance, regulamento da empresa, o nome que for dado dentro da empresa, tem umas que gostam de dar nomes próprios, né, especiais, esses códigos estão à prova, né, por conta da circunstância de que está todo mundo distante, já falando da questão da segurança da informação. Agora, esses códigos são capazes de gerir o trabalho à distância? Esses códigos são capazes de permitir que os atos societários ocorram na velocidade que a empresa precisa, mas preservando a legalidade e não sendo veículos para a corrupção, né? Esses códigos estão adaptados para preservar o direito dos trabalhadores, mas permitir que eles deem conta de fazer o trabalho à distância e de forma eficiente. Então, esse é um ambiente interno da empresa, e muitas empresas tinham esse documento, ou esses perfis de documento, né, como alguma coisa meio de verniz, né? Está no site, bonitinho, ou então está divulgado lá no
no Instagram ou no LinkedIn, ou então está na prateleira, né? Pior ainda, que hoje não é nem Está digital. pendurado na parede. Está pendurado na parede, no hall, mas e a prática disso, né? E aí eu quero trazer um conceito que imagino que vários aí dos que estão nos assistindo vão se debruçar sobre eles nas suas realidades, que é a questão da governança na prática. Não adianta termos governança, código de compliance, política de integridade, e como o Dr. Dalto estava falando, se a gente não praticar. Né? E essa prática pode parecer mantra de padre, pode parecer coisa só de pregação, ela depende da atitude da liderança. A liderança é a diferença, né? Nós somos, eu tenho 2 filhos, quem tem filho sabe disso, mas quem foi filho sabe mais ainda, né? O exemplo, se você deixar o seu sapato na sala, o seu filho vai deixar o sapato dele na sala. Falei de uma coisa bem boba de governança da casa, né? Mas importante agora na pandemia. E como que é a política da empresa, né, nessas questões? Como o Dr. Dalto falou, se a política da empresa for pagar propina, se o líder da empresa acha que para bater meta é bom que um gerente pague propina, como que fica? Então a mudança vem de cima. Né? E é de cima, mas ela vai se desdobrando, porque o presidente que passa para o diretor, que passa para o gerente, que passa para o supervisor, né? E para o coordenador, quer dizer, todas essa cadeia. Né? Então, aqui eu acho que começa até uma questão que a gente vai ver mais para frente aí nos temas, que é a importância do exemplo. Né? A liderança arrasta, né? Para o bem ou para o mal. Bernardo, você trouxe na sua fala, só um momento, professor Dalton, porque eu acho que tem uma pergunta que é um pouco oportuna, que chegou aqui agora, que é realmente sobre práticas, que é isso que você falou agora. Você trouxe uma prática, que é o exemplo da liderança é uma prática. O Igor Silva pergunta, de que forma o departamento de compliance poderia manter a cultura de integridade a nível organizacional nesses tempos difíceis? Pela experiência de vocês, o que vocês têm visto de boas práticas? Pode começar, professor. Olha, é interessante essa pergunta do Igor, né? Eu busquei aqui uma pesquisa recente, foi feita agora na última semana, do que realmente tem sido foi feito com 365 compliance officers em todo o mundo. É claro que é uma concentração forte, né? Essa pesquisa foi feita pela Compliance Week, e tem uma concentração forte dos Estados Unidos, compliance officers dos Estados Unidos, são 65%. Mas tem até respondente do Brasil. Então, nós temos ali 2% de América do Sul, e tem brasileiros também que responderam. E a questão é exatamente quais têm sido os principais interrupções e desafios na função, na atribuição do compliance officer, né? Então, você tem aqui essa desorganização devido ao trabalho remoto. Né? Então, esse acabou sendo aqui, 37% disseram que isso aqui está demandando mais do compliance officer, ou seja, qual é o seu papel efetivamente de amarrar as pontas, de efetivamente apoiar a empresa e apoiar os funcionários nessa complexidade. Essa mesma pesquisa, Natália, ela é interessante também, que ela mostra o seguinte, e ela ilustra bem o impacto que isso está tendo no trabalho. 40% desses compliance officers, portanto, representando as suas empresas, dizem que o trabalho hoje é integralmente de home office. E os outros 40% disseram que só mantém na empresa os funcionários de áreas essenciais para a manutenção das atividades. Ou seja, nós estamos falando que nesta amostra, mas é uma amostra robusta, 80% mudou completamente a sua forma de trabalhar. Isso, de uma pesquisa que é global, tem Ásia, tem Europa, realmente mostra o impacto. Desculpa, não sei se entrou a tela. Oi, entrou uma tela aqui? Entrou a tela? Sim, nós estamos com uma tela de recomendação, foco na prevenção. Eu queria tentar responder ao Igor de forma bem objetiva,
concordando com a linha do professor Dalton, o momento para atender ao que ele falou, não existe fórmula mágica, não existe, né, um condão, mas a gente parte de algumas coisas. Então, a gente tem que reafirmar esses valores, né? Tem que atuar para prevenir, detectar e corrigir, que não adianta só fazer marketing, mesmo que exista. Então, se a gente tiver um fato negativo, a gente tem que tratá-lo. Então, seja uma punição de advertência, seja uma multa, ou seja até uma demissão, né? A questão de aprovar nos órgãos existentes de governança, que a gente é preciso ter a formalização, senão não tem a validade, né? E, sobretudo, a divulgação. Acho que a coisa mais importante, né, nesse momento, até porque nós temos a facilidade de fazer os treinamentos online, é a divulgação das práticas, né? Eu me lembro, se eu não me engano, não sei se tem alguém da CEMIG aqui, eu me lembro, há muito tempo atrás, quando foi lançada a Política de Segurança da Informação da CEMIG, se eu não me engano, foi feito um show no Minas Tênis, aí no ginásio antigo, você vê que eu sou um pouco já antigo também, onde foi contratada uma banda, era uma banda famosa, acho que era o Olodum, que veio fazer barulho para lançar um programa de segurança. Então, a minha recomendação é que faça-se barulho para lançar o programa de governança e compliance, né? E discussão dos casos concretos, aí a gente trabalha muito com isso desde da qualidade total, passando pelos 5S, até eu rodar o PDCA, quer dizer, eu vejo o que tem, eu detecto o problema, eu checo como que eu vou resolver e eu implemento e verifico de novo, né? Isso aí circula até... o processo de compliance ele não tem fim. Ele é um processo... É curioso porque, na verdade, essa pesquisa que eu estava citando, o primeiro eu falei que é dos CCOs, né, dos Chief Compliance Officers. O primeiro é essa questão da mobilização para o trabalho de home office, do trabalho, enfim, virtual. O terceiro é treinamento e capacitação, que é o que você está dizendo, aproveitar a oportunidade. Agora, eu queria aproveitar, e para a gente não perder, pela sua experiência, eu acho que também vai ser rico, que era um dos nossos temas aqui, o segundo tema que tem mais tomado o tempo dos compliance officers é a questão da atualização em termos das legislações. Então, eu queria te ouvir um pouquinho, né? Assim, o que você traz de resumo para a gente, em termos de trazendo para o Brasil, né? Em termos de mudanças tributárias, em termos de mudanças de legislações trabalhistas, de idas e vindas. Eu queria um panorama seu aí, se você me permita, né? Já que esse tem ocupado tanto aí compliance officers. Esse até eu falei com a Natália mais cedo aqui no café antes, né? Testando o microfone, a gente sabe que o ideal é a gente disponibilizar depois aí na página da Fundação, porque o material é vasto, né? Nós temos tido, como o senhor falou, mudanças legislativas diárias, né? O que nós temos que ver como positivo, né? Independente dessa disputa ideológica que está nas redes sociais, nós temos que ver que o governo está tomando medidas seguidas, né? Tanto no ambiente de manutenção da renda, para que as pessoas possam permanecer em casa, tanto começou hoje, né? Tanto que a gente falou desse programa da Caixa aí para poder sacar o voucher, o chamado Corona Voucher, tanto como a medida para preservar o emprego de maneira legal, quer dizer, criando regras para poder ou suspender os contratos de trabalho ou reduzir proporcionalmente o salário com a redução da jornada, né? Inclusive permitindo os acordos individuais de trabalho, que é uma mudança legislativa importante, mas que está, infelizmente, com um debate... Infelizmente, na minha opinião, né, como advogado, que nesse momento a gente deveria louvar essa iniciativa governamental, mas parece que o ministro Lewandowski do Supremo está exigindo, mediante a concessão de uma liminar, que os sindicatos autorizem, né, seja obrigatório a anuência do sindicato para essas mudanças, né? Isso no âmbito trabalhista, por exemplo. Óbvio que é uma legislação complexa, né, detalhada, que não daria tempo da gente falar aqui completamente, mas eu vejo com muito... eu vejo positivo a iniciativa e creio que cada empresa tem que ver o seu caso concreto para ver o que se adapta. Um exemplo bacana, não vou projetar aqui, mas se você procurar na internet hashtag não demita, esse hashtag não demita são grandes empresas brasileiras como Renner, Magazine Luiza, eu vi as que me lembro agora, que já são 40 que estão se unindo para manter o emprego durante a pandemia. Isso me conecta com um tema muito interessante que o senhor já mencionou também, relacionamento com os stakeholders, que é a imagem da empresa no momento da crise. Então, isso é muito importante. Mas, indo para o tributário, para fazer pelo menos um apanhado, como me pediram,
Aqui, ó, é uma tela muito rápida, né? Eu tentei colocar em imagens objetivo o que já está em vigor de ambiente tributário, né? Para que os colegas aí vejam que há real ação do governo federal para criar um ambiente que permita enfrentar do ponto de vista do caixa, né? A gente participou ontem, né, professor, do Hub de Governança da Fundação, e a professora Elismar lembrou muito a importância do caixa nesse momento, porque não adianta nada eu sobreviver e não dar conta de seguir, né? Então, isso aqui são medidas do governo federal. Então, olha só, prorrogação do Simples Nacional por 7 meses, adiamento do FGTS por 3 meses, né? Transação extraordinária na Procuradoria da Fazenda, condições especiais de parcelamento, redução da alíquota de imposto de importação, né? Prorrogação da validade de todas as CNDs por 90 dias, desoneração do IPI. Isso aqui né, são todos ambiente federal, mas nós também temos notícia, né, de ambiente, no ambiente do governo de Minas também. O governador aqui tem tomado medidas no mesmo sentido, de facilitar a continuidade dos negócios e tentar equilibrar. Acho que a palavra nesse momento é a busca do equilíbrio, que é difícil, né? Mas as vidas são mais importantes, mas a vida depende também da economia. Então, eu acho que tudo na vida, né, eu aprendi na minha família, principalmente com minha mãe e minha avó, né, tomar caldo de galinha é muito importante na vida para você ter calma, paciência. Então, essa ponderação, acho que é uma coisa fundamental nesse momento. E o caixa é o rei, eu sou advogado, mas sei, todo mundo agora tem que olhar para o caixa, porque a gente tem que vencer esse Rubicão da crise para poder depois continuar existindo. Para isso, a gente precisa continuar relevante nesse momento, é o que eu acho que a Fundação está fazendo aqui hoje com esse tipo de evento. E ontem, Bernardo, nós tivemos um webinar justamente com esse tema, que é a gestão do caixa, em momento, no cenário que nós estamos, e o professor tinha um slide exatamente assim, o caixa é o rei. Então, eu repeti o mantra. Eu ia perguntar, Bernardo, se todos esses movimentos, né, falando no compliance tributário, né, se isso efetivamente leva a total injustificável defesa pela moratória fiscal, né? Essa é uma boa pergunta, professor. Que eu acho que as pessoas estão confundindo diferimento tributário, postergação ou parcelamento de impostos, né? E depois vou falar do limite privado, com moratória, né? Não sei se quem lembra, quando o Brasil decretava moratória na dívida com o FMI, é porque ele falava, não tenho como pagar, devo, não nego, pago quando puder. Não é isso que o governo está fazendo. Então, para dar outro exemplo, foi prorrogado o pagamento deixa eu ver se eu tenho a medida aqui, acho que da guia do imposto de renda, né, por 3 meses. Quer dizer, o que vencia em março, vence em outubro, o que vence em abril, vai vencer em novembro, o que vence em maio, vai vencer em dezembro. É uma postergação para poder dar tempo do caixa se recuperar, né? E eu vejo também, professor, e acredito que os colegas que estão assistindo também possam concordar, que o momento é da gente lembrar que é o país que está em crise, né? Não é a hora de nós nos locupletarmos, é a hora de um momento de muita solidariedade, de muita união. Então, o que o governo está fazendo, a gente tem que lembrar da origem do Estado. O Estado foi criado para cuidar das pessoas. Só existe Estado porque um dia os comerciantes, né, lá da Idade Média, resolveram ter moeda e resolveram que precisava de um lugar para guardar o estoque, para poder regular quando não tinha seca, quando tinha seca, etc. Então, o Estado agora está fazendo o papel dele, mas não é a hora de se aproveitar do Estado, né? Então, diferimento não é moratório, e não é a hora de dar cano, de simplesmente, né, usar uma expressão coloquial aqui, chutar o balde e ver onde vai dar. Não, porque no dia que acabar a pandemia, esses prazos estão sendo prorrogados por prazo determinado. Todas as medidas elas estão ou por 60 ou por 90 dias, por enquanto, e depois volta à vida normal. Então, a gente tem que se aproveitar dessa condição para enfrentar a crise e não fazer com que essa condição de pandemia piore o caixa depois, né? É um alerta também importante nesse momento. Eu vou trazer para vocês uma pergunta que fala um pouco de futuro. O aumento de mecanismos de controle visando a redução da corrupção compensaria economicamente uma provável inibição da retomada econômica tímida que o país iniciou no primeiro trimestre desse ano?
Pergunta da Denise Regada. Bom, eu de novo acho que nós vamos entrar numa mesma polêmica agora, como né, essa dualidade, né, saúde ou economia, né? Da mesma forma, nós vamos falar economia ou integridade, né? Então, o que eu acho que a gente precisa compreender, por exemplo, se a gente voltar no que a gente discutiu aqui da necessidade da gente, dos cidadãos, eu usei o exemplo aqui usei o exemplo dos observatórios sociais, enfim, dos nossos órgãos de controle, de não afrouxar efetivamente esse momento. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos fazendo com isso a própria proteção da saúde. Todo recurso que for desviado, todo recurso que se perder, são mais vidas, efetivamente, que não estão sendo poupadas. Então, eu não acho que a gente possa, nesse momento, abrir mão dos avanços que nós tivemos até aqui, né? O senhor me lembrou Margaret Thatcher. O dinheiro do Estado é nosso. Então, se a gente gastar o dinheiro do Estado, vai ter que cobrar mais imposto. Então, isso é um sofisma, não é verdade. Então, eu acho que efetivamente a necessidade do controle ela permanece, os investimentos que iam sendo feitos, eu entendo que vão ter que ser equilibrados. Eu acho que algumas questões, algumas sofisticações que você possa vir a fazer nos seus sistemas de compliance podem realmente serem adiados em automatizações que você venha a fazer, mas a base, o princípio, a cultura da integridade, ela tem que continuar sendo presente na organização e não ser utilizada como justificativa por uma pretensa recuperação econômica, né? Eu vou responder essa pergunta, vou tentar colocar aqui um slide que ela responde a pergunta. Só isso aqui, ó. A lei anticorrupção fala que a multa se a sua empresa for pega em corrupção é de 20% sobre o faturamento, de até 20% sobre o seu faturamento bruto do ano anterior. E o Brasil, a cultura nossa atualmente, do Ministério Público, é de perseguir a empresa, no bom sentido da palavra, puni-la e impedi-la de comerciar. Nos Estados Unidos ainda são mais pragmáticos. Essa mensagem aqui, aquela pergunta da Lava Jato já foi nesse sentido, custa muito mais caro, na verdade, a corrupção e o não compliance, a não integridade. Mas não sei se tem mais perguntas. Não, podemos seguir. Eu tinha aqui um comentário, Bernardo. Você acompanhou conosco, esteve conosco aí, nas discussões que a gente fez agora recente sobre governança e em conselhos, como é que os conselhos estão encarando, né, esse momento. E eu acho que teve uma pergunta que nós fizemos, foi uma enquete que a gente fez com 115 conselheiros que participaram na semana passada, foi do dia 30, coleta de dados, até o dia 2 de abril. E aí nós perguntamos um pouco quais eram os temas prioritários que estão na discussão do Conselho. E aí eu queria voltar naquela perspectiva que você falou da gestão de stakeholders, né? Porque nessa hora nós temos um stakeholder acionista e é natural que o acionista esteja tenso, que esteja preocupado em várias empresas sobre a permanência, a sobrevivência da empresa. E aí, como você falou e foi reforçado pela Natália, não é surpresa nenhuma que o tópico número 1 hoje de preocupação dos conselhos, de debate nos conselhos, é a preservação do caixa. Então, aí nós não temos nenhuma surpresa. Mas eu acho muito interessante, né, compartilhar que o número 2 já mostra a preocupação com o stakeholder importante, que é o colaborador. O segundo colocado foi a saúde e segurança dos empregados, ficando acima, inclusive, da preocupação com a manutenção da base de clientes, que é algo que, obviamente, vai impactar lá no caixa. Mas veja que a segurança e saúde dos empregados, não estou falando do tema da gestão, eu estou falando do tema que está sendo debatido no Conselho. Então, eu acho isso muito louvável da gente perceber essa responsabilidade, né, que os conselheiros estão tendo com a gente está falando agora de capitalismo de stakeholder, né, que acho que está sendo posto à prova. Eu li agora um artigo muito interessante do Paul Polman, que foi CEO da Unilever durante anos, agora saiu, montou uma ONG, que é o iMagine,
E ele disse exatamente isso numa entrevista agora, nessa semana, né, onde ele coloca que o capitalismo de stakeholders está sendo posto à prova. Isso foi discutido agora com uma ênfase muito grande em Davos e agora a gente está vendo, é para valer. O terceiro, então, é a manutenção de clientes, o quarto, a manutenção do emprego e o quinto, a redução do investimento. Então, eu queria voltar um pouco, como é que você está vendo essa questão de manutenção do emprego, né? essa perspectiva, né? efetiva de... você citou aí o não demita, né? E você vê várias outras organizações que têm feito aí, eu colhi aqui só para te dar alguns exemplos, né? Você pega uma Microsoft, ela assumiu o compromisso de pagar os salários dos prestadores, mesmo aqueles que são horistas, né? E sendo suas horas foram reduzidas, eles estão mantendo o salário do período anterior. Você pega a Google, está concedendo licença médica a quem está sendo afetado de maneira global, mas inclui funcionários temporários, inclui fornecedores, inclui terceiros. Olha que interessante. Você pega aqui no Brasil, a gente tem alguns outros casos, né, de ação, de preocupação com os stakeholders, a Ambev e a Gerdau, que criaram aquele centro de tratamento do Covid lá em São Paulo, né, com 100 leitos, e a gestão vai ser do Einstein, né, vai atender 100% SUS. Você pega Boticário, né, que começou a invasar álcool, né, produzir álcool e sabonete, né, vão ser, estou vendo aqui, 216 toneladas de higiene que vão ser doados para pessoas com vulnerabilidade social. Enfim, então você vê aí um conjunto de empresas que, nesse momento, está preocupado em se mostrar presente, ter uma ação social marcante, né, de cooperação. Eu tive uma discussão, não dá tempo da gente explorar o programa de governo da preservação da renda, que ele é grande, depois a gente vai disponibilizar o material, mas isso que o senhor falou para mim remete a essa questão da visão holística da governança, né? A governança há muito tempo não é apenas a questão econômica, do lucro, da entrega, né, do resultado para o acionista e de uma companhia que só olha para dentro e presta atenção no seu mundinho, né? Você é local, mas você tem que agir global, você está numa rede social, você está referência em tudo que você atua, e nesse momento de crise, que é uma crise mundial, é pandemia, né? Que empresa que vai sair depois desse caos, né? Essa empresa, num ambiente onde tem muita dor, tem muita morte, muito sofrimento, muita dificuldade, pessoas que vão passar fome, pessoas que vão ter parentes que eram provedores indo embora, como que essa empresa vai lidar com isso? Ela tem que se mostrar sensível nessa hora. Então, se ela puder não demitir, ótimo, mas às vezes ela precisa demitir uma parte, mas será que ela não pode reduzir o salário? Será que ela não pode suspender o contrato de trabalho? Isso já está previsto na legislação. Então, eu acho que esse é um ponto fundamental da sensibilidade nesse momento, né? E o Conselho de Administração, que espelha essa vontade aí, porque no Brasil, em inglês é mais fácil, Board of Directors, né? Quem vai dar a linha de visão dessa empresa é o Conselho. A diretoria executiva vai executar. Então, é ao Conselho que essa responsabilidade cabe nesse momento. Eu posso trazer para vocês uma pergunta do Carlos França sobre conselho. Com o cenário atual, não há o risco que os conselhos tendam a serem menos cuidadosos com a governança e compliance, e como minimizar os riscos dos conselheiros? Bom, a parte de responsabilização aí, né, dos administradores, eu acho que o nosso advogado pode... Né, você tem se batido aí todas as vezes em que as legislações não serão afrouxadas, né? Mas veja, esse momento é claro, né? Nós também fizemos uma outra pergunta nessa mesma enquete que eu citei aqui na semana passada, e nós percebemos ali que você tem 37% das empresas que disseram que... não, perdão, 37% disseram que mudaram totalmente a sua agenda. Ou seja, estão trabalhando totalmente numa agenda de curto prazo, ou seja, ligaram o módulo de sobrevivência. Essa é uma preocupação, porque nós temos que entender que haverá vida pós-crise.
Se a gente pegar os dados históricos, todas as crises, todas de pandemias que foram mais curtas, de crise econômica, de crise de 29, há sempre aquela expectativa de qual é o tempo de recuperação, mas nós iremos recuperar. Então, eu acho que os avanços que nós tivemos e a responsabilidade do Conselho de equilibrar agora o curto prazo e o longo prazo significa também a questão de imagem e reputação, também, né, esse ativismo social, também essa nova visão de capitalismo de stakeholders. Esta é uma marca que a sociedade não é, e talvez estejamos até muito mais sensíveis agora de olhar para as empresas que têm e que assumam esse compromisso. Agora, existe uma questão também da responsabilidade que se coloca, né? Quero ouvir aí indo para o segundo ponto da pergunta dele, a gente fala isso no PDC, né? Como que o gestor, membro de conselho de administração, que o professor lembrou, são administradores, né? Na minha aula eu sempre brinco, ele não esqueça que vocês são os administradores, né? Existe o seguro de responsabilidade, né, civil, que é o D&O, mas ele não cobre má-fé, então a parte de corrupção, de dolo, não é coberta por seguro de responsabilidade civil. E todos aqueles elementos que eu coloquei aqui, né, a criação dos órgãos internos, os comitês, o código de conduta, o treinamento, se você estudar lá nos Estados Unidos, principalmente, que é muito mais forte do que aqui, você tem que demonstrar que no ambiente que você teve crise, você buscou as melhores ferramentas para enfrentar aquela crise. Então, que no futuro, o que vai se verificar é se esse conselho de administração agiu buscando o que ele tinha de melhor. Né? Igual a gente, como homem probo, cuida da nossa carteira, pessoa física, do nosso celular, da nossa porta de casa, aí eu, como empresário, como gestor, como conselheiro, eu estou fazendo isso para a empresa. Então, quais são as melhores medidas que eu deveria ter tomado para preservar o emprego, preservar o caixa, para fazer com que minha empresa fosse vista como uma empresa sensível socialmente nesse momento? Eu acho que esse é um desafio, é complexo, mas é o desafio para o conselho de administração e para os diretores nesse momento. Professores, nós estamos com várias perguntas aqui, mas a gente já está passando um pouquinho do nosso horário de término. Eu queria falar para todos que as perguntas que ainda não foram respondidas, nós vamos colocar o LinkedIn dos professores aqui no chat, sintam-se à vontade, eles vão estar disponíveis para responder as perguntas, particularmente daqueles que não houve tempo de falarmos. Eu queria falar com o Arthur Gustavo da Silva, que sim, nós vamos disponibilizar o material do webinar de ontem. Você pode assistir o webinar de ontem aqui no nosso canal e vamos disponibilizar esse material também no blog. E eu queria que cada um dos professores fizessem algumas considerações finais, deixando aqui para a gente quais são as recomendações diante desse cenário que nós estamos vivendo hoje, diante de tudo que nós conversamos aqui. Bom, eu já quero, então, me despedir aqui de todos, agradecer a atenção, e eu queria trazer um tema que ontem nós debatemos aqui também numa outra live junto com o alumni do nosso programa de conselheiros, né? Que é a questão da saúde mental. Eu trouxe aqui, vou me permitir repetir, Natália, uma pesquisa muito interessante de uma professora hoje da UNC, ela já foi professora da Kellogg, que é parceira da Dom Cabral, e é a professora Camélia Kuhnen, e é interessante que ela é especialista em neuroeconomia. E ela tem feito análises de tomada de decisões financeiras e econômicas baseado no comportamento neural dos indivíduos. Então, ela fez um teste, né, com vários voluntários, com ressonância magnética, e colocando essas pessoas em situações de pressão para a tomada de decisão. E o que ela descobriu é que a nossa região do cérebro, que é a região associada à razão, ao planejamento, à cognição, que é o córtex pré-frontal, não havia atividade neural sensível, mas que, sob pressão, na parte mais primitiva do nosso cérebro, que é a parte, efetivamente, do sistema límbico, que controla emoções, que controla, né, a nossa memória, inclusive afetiva, é ali que as conexões neurais mais se faziam presentes. Então, por que eu estou terminando com isso? Nesse momento, é necessário muito equilíbrio, sobretudo aqueles que estão tendo que tomar decisões, que têm que liderar à distância, né, as suas equipes, seus times, que a gente se apoie um ao outro e que a gente tenha muita serenidade no nosso processo de tomada de decisão. Excelente, obrigada, Dalton.
Excelente, professor. Eu também quero agradecer a Natália, ao professor Dalto, pela oportunidade, e a todos que estão nos assistindo. Espero que a gente possa ter contribuído aí para achar um caminho nesse momento tão complexo, né? Eu também falaria disso um pouco, sobre ponderação, sobre mediação, quer dizer, tentar se colocar no lugar do outro, seja na parte contratual, seja na parte trabalhista, seja na parte societária, sempre como conselheiro, como diretor, tentar ter muita paciência e calma para lidar com esse processo todo, porque temos que olhar à frente, né? E temos que pensar a empresa no longo prazo, né? O princípio da governança, a sustentabilidade não é só a questão ambiental, é a longevidade, é o longo prazo. Então, que empresa é essa que vai sair da pandemia? Né? Eu tenho sucessores, eu tenho número 2, eu tenho políticas para crescer, eu estou pensando realmente no longo prazo, ou uma crise de 2 meses vai jogar minha empresa no chão. Eu sei que é muito difícil pensar no longo prazo nesse momento, temos a emergência, temos que cuidar das vidas, temos que ser sensíveis, mas temos que aproveitar para fazer desse limão uma limonada e fazer essa empresa sair melhor lá na frente. E para isso a gente tem que ser humano. Acho que o grande desafio do ser humano hoje é mais do que nunca ser humano. Essa é a mensagem que eu queria deixar e mais uma vez agradecer a todos pela oportunidade. Boa sorte, saúde. Muito obrigada, Bernardo. Muito obrigada novamente, Dalton. Eu agradeço a todos pela audiência, por terem estado aqui conosco. Lembrando que amanhã estaremos aqui novamente às 16 horas. E o tema que nós vamos tratar amanhã é, diante desse cenário, temos tanto falado de mudança essa semana, o nosso tema é o que não muda quando tudo muda? E quem vai trazer esse tema para a gente vai ser o professor Zeca de Mello. Então, eu espero todos vocês aqui. Lembrando, esse vídeo vai estar disponível no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Tenha um excelente final de tarde e saúde para todos nós. Até amanhã, pessoal. Um abraço, tudo de bom. Obrigado.